Jesus estava à beira do lago da Galileia, não longe de Cafarnaum. E nessa ocasião, Jesus falou 8 parábolas. Cada uma delas contém um mistério sobre o reino dos céus. A primeira é sobre os tipos de pessoas ou ouvintes da palavra. É conhecida como a parábola dos 4 tipos de solo. A segunda fala sobre a mistura do mal com o bom no mesmo lugar. É a parábola do trigo e do joio. A terceira fala do crescimento desejado por Deus em nossas vidas. É a parábola do grão de mostarda. A quarta fala do efeito terrível dos falsos ensinamentos e também da religiosidade. É a parábola do fermento. A quinta parábola fala sobre o verdadeiro tesouro e a vida abundante. É a parábola do tesouro escondido e a pérola de grande valor. A sexta fala sobre o discipulado e a cruz. É a parábola da rede. A sétima fala sobre o efeito universal da verdade. E a oitava e última fala sobre a mistura de velhas e de novas verdades. Nós vamos ver que os versículos 1 a 35 de Mateus, eu vou já ler alguns versículos, foram ditos em público. Mas os versículos 36 a 52, que tratam da explicação das parábolas, foi dito em particular, dentro de casa, aos discípulos que foram procurar. Nos versículos 36 e mais alguns, nós vamos compará-los. No versículo 36, ele dá uma explicação mais profunda sobre a parábola do trigo e do joio. E fala sobre o destino dos filhos de Deus e também dos filhos das trevas. Mas por que é que Jesus usava parábolas? Em primeiro lugar, para esconder a verdade dos ouvintes desinteressados ou interesseiros, que só queriam saber de curas e de bênçãos, só queriam receber. Em segundo lugar, para esclarecer a verdade aos que a buscavam. Ele disse, eu sou a verdade. Em terceiro lugar, para cumprir uma profecia, que diz que ele abriria a boca em parábolas. Mas hoje, nós vamos falar apenas sobre um dos 4 aspectos da primeira parábola. E o título da mensagem é O Solo Pedregoso. Há vários anos atrás, parece que esse tempo é tão distante, mas não é assim tão distante. Há muitos anos atrás, eu li essa passagem e após lê-la, eu perguntei a Deus que tipo de solo eu era. E eu já era profeta, já tinha os dons, mas eu sabia que a minha vida espiritual era como as ondas do mar ou como uma gangorra. Então eu perguntei, porque apesar de ter todos esses dons e já ganhar almas para Jesus desde sempre, eu sabia que eu precisava de crescimento espiritual, porque à época eu não era crescida espiritualmente. Então Jesus me respondeu com essa mensagem. Eu já era diaconisa. E ele disse que o meu coração era um terreno pedregoso. Esse é o segundo tipo de solo da parábola, do capítulo 13 de Mateus. Eu vou ler para vocês. Diz assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas e ele disse assim, escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho. Então os passarinhos comeram tudo e nada cresceu ali. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e também pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, elas secaram, porque elas não tinham raízes. Eu vou ler só até aqui, porque é sobre esse tipo de solo que eu vou meditar hoje. É sobre esse tipo de solo que Jesus disse que eu era.
E nós às vezes nos perguntamos por que não crescemos espiritualmente. Mas Jesus explica muito bem nessa parábola. Em todas as partes da terra existem terrenos assim. Pequenos bolsões de terreno pedregoso são cercados de verdadeiras muralhas de granito, as quais são retiradas da terra à custa de enormes esforços, suor e trabalho de seus proprietários. Jesus conhecia muito bem terras como essas, pedregosas. Ele caminhou pelas estradinhas poeirentas que cortavam as colinas rochosas, onde os lavradores lutavam para arrancar da terra punhados de cereais. Assim como Deus lutou muito tempo na minha vida para arrancar algum fruto de mim. Jesus deve ter meditado nos belos textos do Velho Testamento, nos quais Deus comparava o seu povo a terrenos pedregosos. Lá em Ezequiel 36, diz assim: e tirarei o coração de pedra deles, e vos darei um coração de carne. A razão por que não há quase fruto em nossas vidas, e a razão pela qual não crescemos como deveríamos, é que a nossa alma é um terreno pedregoso. Mas o que é uma alma pedregosa? Quais são as características de um caráter pedregoso? Que tipo de conduta ou comportamento revela ou indica a existência de pedras abaixo da superfície da terra? Antes de respondermos, devemos nos lembrar da necessidade imperiosa do povo de Deus produzir fruto. Jesus disse assim: assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Não é apenas ganhar almas para Jesus. Ele nos adverte que de nada vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Nós somos reconhecidos ou identificados somente pelo tipo de fruto que produzimos. Não é pelo fato de sermos membros de igreja, crentes desde sempre, obreiros, nada disso nos identifica. Pessoas com dons diversos, com dom de cura, dom de revelação, não é isso que nos diferencia das outras pessoas. Diante de Deus, e quem disse isso foi Jesus, é pelos nossos frutos que fazemos a diferença. Portanto, nem Deus, nem o mundo nos conhece e identifica pela experiência sobrenatural que temos, nem pelos nossos dons. Lembre-se de Moisés diante de Faraó. O que Moisés fazia, os encantadores de Faraó imitavam. Nós somos identificados e reconhecidos pelo tipo de fruto que produzimos aonde? Em nosso caráter. É por isso que em Mateus 7, 21, 22 está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A marca suprema do povo de Deus são os bons frutos. É a obediência a Deus. Mas o que é um terreno rochoso? O que é um solo improdutivo? Há 3 tipos de terrenos rochosos. Primeiro, é aquele que tem uma fina camada de terra cobrindo um grande leito de pedra. E naquele dia em que Deus falou comigo, Ele disse que eu era como essa flor aqui. Eu entrei na igreja e com muito pouco tempo, aos 14 anos, com muito pouco tempo, eu comecei a florescer. Aos 17, eu já era uma obreira da casa de Deus. E quando as pessoas olhavam para mim, e agora, mais velha, as pessoas que me conheceram naquele tempo, diziam: Mara, eu olhava para você aos 17 anos e dizia: ela é tudo que eu quero ser. Só que eu era como essa flor. Parece bonita e viçosa, mas acontece que debaixo dessa pequena camada de terra tem uma pedra. E as pedras, irmãos, elas impedem que as raízes se aprofundem. A pedra impede, quando você tem um grande leito de pedra, a pedra impede que você se aprofunde no conhecimento de Deus. Então você fica por um tempo ali na igreja, parecendo que você cresceu, que você deu fruto, fica bonito, como essa flor.
Parece bonita, viçosa, é claro que é uma flor, não é natural, mas parece uma flor bonita e viçosa, mas Deus sabe que as intempéries da vida não vão deixar que essa flor continue assim. A vegetação que brota nesse tipo de solo dura pouco. Logo vem o sol, então elas começam a perder a umidade e começam a murchar. Alguns vivem por algum tempo assim, mas com o tempo morrem. Ou então continuam sem crescimento, sem desenvolvimento por muito tempo. Não há espaço para que as raízes se expandam. E eu não sabia, mas naquela época eu era assim. Havia uma pedra no meu coração. E eu não deixava, portanto, por causa dessa pedra que eu não tirava, que as raízes fossem profundas. E a minha vida espiritual parecia uma onda do mar. Um dia eu estava lá em cima, mandando beijinho para Deus, dando glória a Deus. No outro, eu estava lá embaixo, achando que a minha vida não valia nada. Há pessoas que aceitam a Jesus, recebem a palavra com alegria, começam a desenvolver-se, todos pensam que será uma bênção, mas de repente começam a murchar e nós nos espantamos. O problema principal é a falta de profundidade. E isso se resume em uma única palavra. E quando Deus me disse essa palavra, que vivia em mim e isso impedia que eu florescesse e que eu me tornasse estável, essa palavra é incredulidade. A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus tem que crer primeiro que Ele existe, todos nós cremos. Em segundo lugar, tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando você diz para si mesmo, ou diz para os outros, que a sua vida é uma porcaria, que você é uma porcaria, você está deixando se desenvolver em você uma raiz de incredulidade. E isso parecia arraigado em mim. Eu não acreditava em mim, eu tinha uma baixa estima, uma autoestima péssima, muito baixa. E eu, na verdade, eu não gostava de mim. Como eu não gostava de mim, eu achava que Deus também não me amava o suficiente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus também nos adverte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muita gente tem ouvidos, mas não ouve. Não abre o coração para receber a palavra. A palavra nos lava e nos transforma. E o mais interessante é que essas enormes formações de pedra, elas se encontram, como aqui, no subsolo. Ninguém vê. Está escondida sobre uma fina camada. E é muitas vezes isso que acontece conosco. Nós estamos na igreja, as pessoas, mas ela é uma bênção, que bênção! Mas não sabem que a formação de pedra está escondida aos olhos das pessoas. Encontram-se presentes em muitas vidas essas formações rochosas, porque a incredulidade tem 3 dimensões. Primeiro, logo que nos convertemos, nossa fé nem sempre se centraliza em Cristo, e sim na igreja. E sim no ambiente que a igreja nos proporciona. Os pastores, os pregadores, os amigos, o profeta, as experiências de cura, de orações respondidas, tudo isso alimenta o crente recém-nascido ou o crente criança. Quando as coisas não vão bem, ficam amargos e começam a endurecer o coração, porque a sua confiança não está em Cristo, e sim nas pessoas que fazem parte da igreja. E isso é um erro que muitos de nós cometemos. É assim que as pessoas saem da igreja quando alguma coisa não vai bem com elas dentro da igreja. É por isso que temos que crescer e superar essa fase. A igreja é um lugar onde todos trazem suas lamparinas acesas, para juntos formarmos uma grande labareda de fogo e nos abastecermos de mais azeite. Mas temos que manter a nossa chama acesa o tempo todo. Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, na vizinhança. A igreja nos fortalece e nos aquece. Mas quem tem o
poder de acender nossas lamparinas é o Espírito Santo de Deus, através da palavra, que ela mesma diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa camada de incredulidade que está fora das vistas das outras pessoas impede a operação de Deus em nossas vidas. A segunda dimensão da incredulidade é a nossa recusa em crer realmente na palavra de Deus. Eu já discipulei muitas pessoas e eu ouvi de algumas delas que a Bíblia tem coisas preconceituosas, que não acredita que Deus tenha falado certas coisas que estão na Bíblia. Muitas pessoas comparam a Bíblia a outros livros e a autores humanos. Muitos acham que podem aceitar ou rejeitar partes da Bíblia. Por exemplo, Paulo diz que a mulher deve submeter-se ao marido, mas diz também que o homem deve amar a mulher assim como Cristo ama a igreja. Mas as mulheres muitas vezes só lembram da primeira parte e aí se revoltam e acham que isso está ultrapassado, que não é mais assim. A Bíblia diz que o homem é o cabeça do casal. É por isso que a Bíblia fala tantas vezes do endurecimento do coração humano. Exemplo, a Bíblia diz que, se possível, devemos ter paz com todos. No entanto, enquanto não procurarmos evitar brigas, evitar críticas severas e perseguições, estaremos em desobediência à palavra de Deus. A resistência da nossa vontade endurecida nos impede de dar fruto, de crescer e de amadurecer. A terceira dimensão da incredulidade é a nossa preocupação constante com o nosso eu. Nós aprendemos que devemos ser autoconfiantes e que devemos promover a nós mesmos. Eu gosto muito dessa música que eu pedi para cantar por último, porque essa é uma luta constante da minha vida contra a minha carne. Constante, constante, dia e noite. Na direção inversa está o apelo de Jesus para que esqueçamos tudo isso. Em Mateus 10:39 diz: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É por isso que Jesus disse que é preciso nascer de novo. Temos que deixar a dimensão do mundo que valoriza o nosso eu. E dizemos: eu faço, eu sou, eu vou. Eu não quero, eu não concordo, eu proíbo, eu exijo, eu não admito. O que fazer? Há 3 coisas que nós podemos fazer com o auxílio do Espírito Santo, para que ele quebre as pedras da incredulidade que estão no meu e no seu coração. A primeira coisa é pedir a Deus que ele se revele a mim e a você de todo o coração. Isso porque quando compreendemos que Deus é realmente bom, isso quebra o nosso coração de pedra. Nós estávamos aqui orando sexta-feira e eu tinha conversado com uma moça e eu não gostei do que eu conversei com ela. E eu cheguei aqui muito triste e eu compartilhei. Falei: gente, eu não gostei. Eu sou uma serva de Deus, ela também é, mas eu sou uma pessoa mais experiente. Eu não posso, eu ainda brinquei, não posso me dar esse desfrute de falar o que eu penso. Eu tenho que pensar muito e perguntar a Deus antes de tomar atitudes. E nós começamos a orar. E Deus é tão bom que no meio da oração, essa moça me mandou uma mensagem. E tudo que eu queria verdadeiramente falar para ela, eu disse. Não aquilo que eu tinha colocado antes, mas eu tive oportunidade de pedir perdão e de me refazer e de orientar a pessoa como deveria ter sido feito. E essas coisas nos quebram. Ela foi humilde, quando eu deveria ter sido. Mas mesmo assim, Deus me deu oportunidade. Porque a oração, irmãos, ela move montanhas. Amém. Nós temos experimentado isso aqui. A gente fica aqui orando até... Lembra de mais alguma coisa? E a gente não é aquela oração: Senhor, abençoa fulano, toma a vida profissional danada nas tuas mãos. Não é assim.
A gente ora de joelhos e comprometido com o que está orando. É isso que Deus quer de nós. Jesus disse que é preciso nascer de novo. O que fazer? Há 3 coisas, então, que nós podemos fazer. Pedir a Ele que se revele. A segunda é que pedir a Deus que Ele revele a nossa condição. Que Ele mostre o que precisa ser modificado em nossas vidas. Trata-se de ter um encontro consigo mesmo. E isso vai nos mostrar que precisamos ser preparados para recebermos as bênçãos de Deus e para darmos o devido valor a elas e a glória a Ele. Isso não pode ser feito no meio da multidão, como já foi dito aqui. Temos que sair da multidão para estarmos mais perto de Jesus. Isso vai fazer com que desejemos de todo o coração mudar e deixaremos de ser obstinados, o que permitirá uma operação mais profunda. O nosso orgulho impede a operação de Deus. O nosso orgulho é uma barreira ao nosso crescimento. O nosso ego. A terceira coisa a fazer é pedir a Deus que nos dê fé. Fé para confiar nele sem reservas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Às vezes, você toma uma decisão, como a Doril contou que tomou, isso é como uma pedra fundamental em toda a sua vida, em todo o seu ministério. Aquela pedra fundamental que você coloca, e um dia Deus disse isso para mim. Usou o Rafael para dizer isso para mim. Que um dia eu tinha feito algo, ou seja, eu tinha colocado uma pedra fundamental em todo o edifício que sou eu hoje, em toda a obra, em todo o ministério que Ele desenvolveu na minha vida. Um dia é preciso a gente dar um basta em certas coisas e realmente colocar essa pedra fundamental. Senhor, começa tudo comigo de novo, me mostra o caminho, mostra como é que esse edifício tem que ser construído. E não se engane, mesmo quando o edifício já está em parte construído, você precisa identificar as pedras que não fazem parte daquele edifício e lançá-las fora. E pedir a Deus que esteja sempre vigiando, porque se você colocar uma camada de pedras que não pertencem àquilo, toda a sua casa pode ruir, todo o seu ministério pode ruir. É isso que acontece com muita gente. Depois de tanto tempo lutando, buscando a Deus, dá as costas para Ele. O segundo tipo de terreno rochoso é o que chamamos de solo pedregoso. Ele tem várias pedras no subsolo, de todos os tamanhos, desde as pequeninas até as grandes. Muitas vezes, no subsolo do nosso coração, tem pedras desse tamanho, tem pedras um pouco menores lá embaixo, e tem pedrinhas assim. E aí nós achamos que o único problema é essa pedra grande. Mas Deus quer remover todas as pedras de dentro de nós. Ele quer um coração limpo. Ele não quer vestígio de pedra dentro de nós. Para que o agricultor possa trabalhar nele, é preciso muito esforço para limpar esse tipo de solo. Deus deseja limpar o solo pedregoso e obstinado das nossas almas. Ele deseja plantar os pés da sua própria justiça nos lugares de onde Ele retirou as pedras da desobediência. Essas áreas que obstinadamente recusamos a submeter a Cristo são solo estéril, cheio de rochas. Parece que caímos sempre no mesmo erro. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, porque nós não deixamos Deus tirar essas pedras e no lugar delas plantar a sua justiça. Lá mesmo onde havia resistência à ação da sua palavra. Se nós desejarmos realmente essa mudança de caráter, Deus vai realizar. Temos que abrir o coração e nos tornarmos abertos à operação de Deus em nós. Porque em Filipenses 2,13 está escrito: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Você quer
Ele vai mudar o seu querer, para que o seu querer possa ser realizado junto com o querer dele. Terceiro tipo de solo rochoso é o que conhecemos como solo cascalhado. E o interessante é que o cascalho, ele parece até que não incomoda. Essas coisinhas assim. Ele é leve, ele se adapta ali a qualquer lugar, mas Deus não quer esse solo cheio de cascalho nas nossas vidas. Nele, a terra é intercalada de camadas de cascalho e areia, por cima de uma fina camada de terra pura que esconde a verdadeira condição daquele terreno. O que se planta ali desenvolve-se rápido e subitamente, mas aí vem o sol das adversidades, das dificuldades e ela seca, porque o cascalho e a areia atuam como uma peneira. As águas escoam e levam os elementos nutritivos da terra. Prestem atenção. Ela permanece ali, mas está oca, vazia, sem entusiasmo, sem nutrientes. O cascalho e a areia, eles roubam os nutrientes. Mas o que é que isso tem a ver com as nossas vidas? Primeiro, o cascalho. O cascalho, a camada de cascalho que se encontra abaixo da superfície da alma é a ingratidão. E o Senhor tem trabalhado muito na minha vida a respeito disso. Por muitos anos da minha vida, eu fui ingrata com Deus e com os meus pais. Muitos anos, muitos anos. E Deus começou a trabalhar. É aquela mania de resmungar que está tão profundamente arraigada no ser humano e que muitos possuem. Reclamar, pensar mal. São pessoas que reclamam contra Deus pela maneira como Deus conduziu a sua vida e como Deus dispôs da sua vida. São pessoas impertinentes que protestam contra tudo e contra todos, mas principalmente contra a sua sorte, achando sempre ruim a estrada que a vida o levou. É claro que a maioria das pessoas não exibe essas mágoas, ou as exibe superficialmente em público. Há pessoas que sorriem, mas suas atitudes estão cheias de ressentimento contra Deus, pela forma como Ele fez as coisas, como Ele conduz a sua vida, e essas atitudes tomam a forma de um desafio. São pessoas que geralmente colocam Deus na parede e entristecem o Espírito Santo. Ou então desistem de tudo e dizem: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Nesse terreno, o Espírito de Deus não pode produzir frutos. É o terreno cascalhoso das queixas e lamúrias. Em Hebreus 3:12 a 19, Deus nos adverte: não podemos murmurar como fez o povo de Israel no deserto. Eles provocaram a ira de Deus. Mas Mara e a areia, o que ela representa? A camada de areia em nossas vidas é a nossa mania de criticar aquilo que Deus faz e de criticar e censurar tudo aquilo que está fora da nossa maneira de ver as coisas. Nós temos a tendência a enxergar apenas o lado ruim das coisas e o lado difícil das coisas e das pessoas. Nós sempre achamos que aquilo pode dar certo com os outros, mas não conosco. No deserto, só areia, e na areia pura não brota. Devemos de vez em quando pegar uma folha de papel e escrever o que temos de bom. Começando pelo novo dia que Deus nos deu, a esperança que temos nele, uma flor bonita, um amigo, um irmão, a família, o fato de não estarmos em guerra nesse país e por aí vai. Por aí vai. Tantas coisas nós temos para agradecer. Enfim, devemos reconhecer Deus em nossas vidas, aceitar o domínio dele, porque ele tem o controle de tudo, mas fazer isso sem resistir e, sobretudo, admitir que ele é bom e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você busca Deus?
Deus tem galardão para você. Não será do jeito que você quer, nem na hora que você quer, é do jeito dele e quando ele quer. O que a palavra de Deus diz também é que nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele nos exalte. Nós queremos honra, queremos exaltação, queremos realização dos nossos sonhos, mas há um pré-requisito para tudo isso. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele, ele faça cumprir as promessas que ele tem feito na sua vida.